Eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz de Cristo. Eu quero declarar sobre a sua vida que vocês sejam bem-sucedidos em todos os seus caminhos. Que Deus ilumine e guie os seus passos por onde vocês andarem. Amém? Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa mensagem do começo ao fim. Deus vai falar com você. Eu quero ler aqui em Marcos, no capítulo 6, no versículo 45 e no versículo 46, a palavra de Deus. A Bíblia está nos dizendo: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para entrarem no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Amém? Eu quero refletir com você nessa mensagem, nessa palavra, e eu quero focar com você nessa ministração sobre a palavra rema de Deus. Em primeiro lugar, o que é uma palavra rema? É quando Deus libera uma palavra, Deus direciona uma palavra sobre a sua vida. Quando Deus direciona uma palavra sobre a sua vida, você pode firmar sobre essa palavra e tudo vai dar certo para você. Dentro desse texto aqui, se você for ver ali também em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 36, você vai ver que os discípulos passaram por momentos difíceis. Uma grande tempestade se levantou contra o barco, a ponto do barco quase afundar. Mas no final, eles chegaram a Betsaida, porque eles ouviram a voz de Deus e entraram no barco. Quando você ouve a voz de Deus, Deus é responsável por toda a situação. Ele está no controle. Ali em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, a Bíblia vai dizer que após a palavra dele ser liberada, ela não volta para ele vazia, mas ela vai cumprir tudo aquilo que Deus determinou. Busque, meus amados, a direção de Deus. Busque a palavra de Deus, persevere em oração, aprenda a ouvir a voz de Deus. Em Jó 33, 14 ali, a Bíblia vai dizer que Deus fala com todos, mesmo que o homem não perceba. Deus se comunica com todos. O que você precisa aprender a fazer é ouvir a voz de Deus. Treinar o teu ouvido para ouvir a voz de Deus. E o seu ouvido começa a ser afinado quando você começa a meditar na palavra de Deus, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a orar, você começa a ter intimidade com Deus e você passa a ser sensível. No momento que Ele falar com você, você vai ouvir a voz dele. E quando Ele liberar a palavra sobre a sua vida, você pode obedecer, porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 vão cair à sua direita e você não será atingido. Vai cumprir ali os Salmos 91, o versículo 7 na sua vida. Aprenda a buscar uma palavra rema, uma palavra direcionada para a sua vida. E para você aprender a buscar essa palavra, você tem que aprender, em primeiro lugar, a ter paciência, a confiar em Deus. Porque a Bíblia nos diz ali em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, que é um tempo determinado por Deus para fazer todas as coisas. E nós temos que aprender a esperar esse tempo. Nós devemos compreender, meus amados, que Deus sempre sabe o tempo correto. Deus está no controle de todas as coisas. É dessa maneira que você recebe uma palavra rema de Deus. Porque se você firmar no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, certamente você vai tomar uma decisão errada. Provérbios 14, 12 ali diz que há caminhos que parecem retos aos nossos olhos, mas o final nos leva à morte. Às vezes você quer tanto uma coisa que você acaba dizendo que Deus quer que você faça, mas não é Deus que quer, é você que quer, e você precisa se livrar dessa ansiedade para você ouvir a direção de Deus, para você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16 vai dizer: "Seis guiado pelo Espírito, de maneira nenhuma vocês irão satisfazer os desejos da vossa carne." Quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, você passa a ser direcionado por Deus e passa a ser bem-sucedido em todas as suas decisões. Por mais que houver levante,
por mais que houver luta, você sempre irá vencer se você firmar sobre a palavra de Deus. No Salmos 37, no versículo 5 ali, a Bíblia vai dizer: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar, meus amados, no momento que você coloque a oração, não é difícil, mas difícil é confiar, porque a confiança, ela passa pelo teste do tempo. Quando você confia, você não tira os olhos de Jesus. Você não se deixa abalar pela circunstância. Por mais que a circunstância for desfavorável, você firma na palavra de Deus. E no final, você sempre triunfará. Você sempre andará na vitória se você firmar na palavra de Deus, se você andar sob a palavra de Deus. Outra coisa que nós podemos aprender nesse texto aqui, que se nós formos lermos em Mateus, ali no capítulo 14, a partir do versículo 22, você vai ver que veio uma grande tempestade e no momento que essa tempestade se levantou, Pedro vai dizer ali em Mateus 14, 28, céu, Senhor, manda eu ir ter o teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Jesus disse para Pedro, venha. E sob a palavra de Jesus, Pedro de novo pôde andar sobre as águas. Pedro só andou sobre as águas porque Jesus direcionou uma palavra rema, uma palavra direta para ele. Venha. E sobre a palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. E nós vemos nesse texto aqui, meus amados, que no momento que ele tirou o olhar de Jesus e olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Porque o texto vai dizer, meus amados, que ele teve medo. Se você for ler ali no versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando, Senhor, salva-me. No versículo 31, imediatamente Jesus estendeu as mãos e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Jesus estava ensinando os discípulos a não duvidarem da palavra dele, a confiar na palavra, a não olhar para a circunstância. Não olhe para a circunstância. Por mais que tiver difícil, por mais que com os olhos naturais você não vê a solução, por mais, meus amados, que a luta tiver grande na sua vida, veja como Deus vê. Olhe através da palavra de Deus. Declare na sua vida em Romanos 8:37 que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Declare várias vezes ao dia. Ali em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. As portas do inferno não podem prevalecer contra a minha vida. Declare e você vai triunfar. Firme-se sobre a palavra. Deus fala com você, Deus fala com todos. Aprenda a ouvir a voz. Espere, meus amados, até Deus dar uma direção para você. Firme-se na palavra, entre em oração e busque a direção. E uma vez que você receber a direção de Deus, meus amados, Deus será responsável, Deus vai honrar você, Deus vai mudar a sua história, Ele vai levar você ao pódio. Ele vai dizer que todo aquele que vem diante dele, Ele não lançará fora. Por isso, firme-se na palavra. Firme-se, meus amados, na presença de Deus. Faça como o apóstolo Paulo diz ali em Efésios 6:10. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Dessa maneira você irá vencer. Deus vai dar uma palavra e você vai, meus amados, caminhar sobre essa palavra. Se você manter o olhar firme em Jesus, se você manter o olhar firme na palavra de Deus, você vai triunfar. Toda tempestade que se levantar contra você, ela não vai te atingir, porque você vai estar edificado sobre a rocha. Deus diz ali em Mateus 7:24 que aquele que edificou a casa sobre a rocha, no momento que a tempestade se levantou, essa casa não caiu.
A sua casa não vai cair se você firmar na palavra de Deus, se você firmar em Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Eu quero agora orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu levanto um clamor por todos que estão ouvindo esta mensagem, que eles venham firmar na tua palavra, que eles venham buscar uma palavra rema direta de ti, que eles não sejam confundidos pelo inimigo, que uma vez que o Senhor direcionar a palavra, que eles não venham olhar para a circunstância, mas que eles venham ver através da sua palavra. Todo aquele, Pai querido, que firma na sua palavra, que firma em ti, tem a casa edificado sobre a rocha e o maligno não pode tocar. A tua palavra diz ali em 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. E nós cremos em ti, nascemos de ti. Tempestade nenhuma pode nos paralisar, porque nós firmamos na sua palavra. 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós cremos na sua palavra, confiamos em ti, por isso somos mais que vencedores. Amém.